This call is recorded. Aqui. Bom, meninas, eu vou dar início, então, à nossa aula, né? Então, está sendo gravada. Depois pode ser acompanhada aí de uma outra maneira. Mas vamos dar início ao conteúdo, então. Bom, pessoal, hoje a gente comenta sobre a última etapa, na verdade, desse processo de catabolismo que a gente vem discutindo, né? Falando principalmente do catabolismo de carboidratos. Então, a gente entra na última etapa, que é composta ali por uma cadeia transportadora de elétrons. Então, existe aqui um conjunto de proteínas que faz o transporte de elétrons removido principalmente do ciclo do ácido cítrico. Então, naquelas reações em ciclo que a gente comentou, vai formando ali, vai, né, quebrando o glicogênio de uma certa forma, que carbonos são transformados em outras moléculas, e nesse processo né, de quebra realmente dessa molécula, há transferência de elétrons e prótons também, né, lembrando sempre que libera esses dois constituintes, elétrons e prótons, e a formação de NADH e FADH, que são duas moléculas que são transportadoras desses constituintes, né? Transportadora tanto dos elétrons quanto dos prótons. E aí a gente discute o que é a fosforilação oxidativa, que é o momento pelo qual o oxigênio que a gente respira, de fato, é utilizado nas nossas células. Eu trago aqui nessa primeira slide a imagem do Leininger, né? Albert Leininger. Esse é o pesquisador que dá nome ao livro que a gente estuda, né? O Princípios de Bioquímica. Esse pesquisador é muito importante, então, para o entendimento justamente dessa etapa da respiração celular, né? Então, esse é o pesquisador que depois faz ali o apanhado, enfim, elabora todo o material de bioquímica como um livro, né? Então, um livro-texto extremamente utilizado. Acho que dos livros de bioquímica que a gente possui, Leininger é o mais indicado para estudos, né, universitários. Então, e ele tem uma participação específica, obviamente, dentro da bioquímica, que é justamente nessa etapa de desvendar como se dá aí né, o transporte desses elétrons para a formação da molécula de ATP. Então, a gente comenta sobre fosforilação oxidativa, né? Então, o capítulo 19 do Leininger contém esse conteúdo, e ele contém também a parte de fotofosforilação. Então, essa é uma etapa que vocês trarão ali, né? Está aqui essa segunda metade do livro, né? Se dá aí com a caracterização da síntese de ATP, como é feito pelo processo de fotossíntese nas plantas, né? Então, a captura de energia luminosa. Vocês farão um seminário sobre esse tópico. Tá bom? Então, a gente discute aqui, né, como isso acontece principalmente em células eucarióticas, né, mas também lembrando que vale o mesmo para bactérias, mas isso acontece dentro de uma estrutura bastante específica dentro das células eucarióticas, que é a mitocôndria, né? Então, essa etapa de fosforilação oxidativa, na verdade, a partir do ciclo do ácido cítrico, né, da conversão do piruvato a acetil-CoA, a gente tem a participação dessa estrutura citoplasmática, que é a mitocôndria, né? Então, a gente tem aqui imagens da mitocôndria, né, e imagens reais aqui da mitocôndria presente no músculo, né, e aqui uma imagem de microscopia eletrônica mostrando como que ela é estruturalmente, né? Então, ela tem algumas partes, e o que a gente vai descrever hoje acontece na parte mais interna dessa mitocôndria, que é chamada de matriz, né? Então, a gente está discutindo de algo que está acontecendo na parte interna dessa estrutura, e como eu disse, o Leininger é aí um dos pesquisadores responsáveis, um dos principais por trazer esses elementos aí para a gente, para a compreensão do que está acontecendo nessa etapa da respiração celular. Então, aqui mais uma imagem da mitocôndria, né? Então, uma imagem bastante bonita de microscopia eletrônica, mostrando a parte interna, então, o que a gente chama de matriz, né? Então,
a parte interna da mitocôndria é chamada de matriz. Existem as cristas, né, que a gente observa aqui também, né, então essas partes mais alongadas na parte interna da mitocôndria são as cristas, né, como se fossem invaginações, assim, pequenas túneis, né, digamos assim, dentro dessa estrutura. E essa membrana interna é aonde tem ali os constituintes importantes para a cadeia transportadora de elétrons. Mas o importante é perceber que aqui se dá a síntese de ATP, né? Então, aqui na mitocôndria se dá essa síntese de ATP. Isso funciona dentro da célula, a grosso modo, como se fosse uma usina de energia, né? Digamos assim, é onde acontece ali a produção da energia para a célula na forma dessa molécula chamada ATP. Então, aqui algumas características: ela tem uma membrana externa, tem um espaço intermembrana, ela tem uma segunda membrana, então a gente vê aqui em vermelho a membrana mais externa, e em amarelo aqui uma membrana mais interna. Existe um espaço entre a membrana externa e a membrana interna, chamado de espaço intermembrana, né? E a parte da matriz, que é a parte mais interna dessa mitocôndria, né? Enfim, eu levanto aqui que ela contém seu próprio material genético na forma de DNA, mas, né, a gente vai falar hoje do que está acontecendo entre a matriz e a membrana interna, pessoal. Bom, eu vou recapitular aqui, né, os estágios que a gente veio estudando até agora, né? A gente começou lá na glicose, na verdade, a gente consumiu ali algum carboidrato, por exemplo. Esse carboidrato tem ali um polímero de glicose, por exemplo. Bom dia, tudo bem? Tá ruim aqui. Tá ruim? Não sei se é a minha internet. Tá ruim? Tá, não tô conseguindo ouvir não, tá bem rouco. E Tá o quê? a voz não tá saindo bem. Não tá indo bem. Tá bem E eu rouco tô e a achando... voz não tá saindo bem. Eita. Eu tô achando que eu tô com problemas de conexão, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui tá saindo Aqui tá normal. dando. Tá normal? Aqui. Tá. É porque a minha internet estava um pouquinho mais... O sinal estava um pouquinho ruim, mas agora O seu eu tô tá tendo... normal, Rose? Tá, aqui tá normal. Tá normal? Sim, aqui tá. Tá sendo gravado. Se tiver muito ruim, eu vou pedir para você depois tentar acessar a gravação. Tudo bem? Eu vou sair e entrar de novo para ver se é o meu celular. Sim, tá bom. Pô, então a Rosineide deve estar com problema de conexão. Não sou eu aqui não, né, pessoal? Não, aqui tá normal pra mim. Então tá bom. Então aqui eu trago todo esse processo, né? A gente já comentou sobre essa primeira etapa, a glicólise. Então a glicose, que tinha 6 átomos de carbono, se transformou numa molécula com 3, né? 2 moléculas com 3, chamada dipiruvato. Né? A gente percebe que há aqui o que eu queria mostrar para vocês, esse fluxo de elétrons aqui, né? Então, nesse processo de quebrar essa molécula, sai elétrons e prótons, né? Isso está quebrando ali a ligação química entre esses carbonos da glicose, né? E isso está tendo aí como efeito dessa quebra a liberação de alguns constituintes, né? A gente está... bom dia, Antônia. A gente está percebendo que há a liberação desses elétrons. Então, na primeira etapa, a gente tem ali, no primeiro momento, a glicólise, né, formando o piruvato. Do piruvato, a gente falou da sua conversão numa molécula de 2 carbonos chamada acetil-CoA. Esse acetil-CoA entrou no ciclo do ácido cítrico, né, então passou por uma série de reações químicas, que no final conserva essa molécula chamada oxaloacetato. E aqui, nesse momento, a gente tem aí uma grande liberação desses elétrons, né? Então, esses elétrons são removidos de cada uma dessas reações químicas que libera, né, que transforma essa molécula de carbono nesse ciclo do ácido cítrico, e há a formação, então, desses NADH e FADH2,
Então, essas moléculas aqui são extremamente importantes para a formação de ATP, né? Então, eles são reconhecidos por transportar esses elétrons. Então, na verdade, o NAD e o FAD recebem um elétron e prótons e transforma-se em NADH ou FADH. E são esses elementos que saíram lá do ciclo do ácido cítrico, o NADH e o FADH, que vão agora, né, entrar nessa cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente teve remoção de elétrons aqui, né, e esses elétrons agora vão ser utilizados por uma cadeia de proteínas, por um conjunto de proteínas, para formar o ATP a partir da molécula de ADP mais fosfato inorgânico. Então, esses elétrons eles são utilizados aí, né, no final como um fornecimento de energia, né, para ligar ADP ao fosfato inorgânico. E o oxigênio é utilizado aí na última etapa dessa cadeia transportadora de elétrons. O oxigênio é uma molécula que gosta muito de elétrons, e aí ela recebe esses elétrons e permite aí que esses elétrons possam ser utilizados para esse fim. Então, a gente tem lá, no primeiro estágio, produção de fragmentos de 2 carbonos, o acetil-CoA. No segundo estágio, a gente tem o ciclo do ácido cítrico, né, onde eu comento aqui que o NADH e o FADH, que são transportadores de elétrons, são formados. E agora a gente tem um momento onde esse NADH e FADH são utilizados para a transferência desses elétrons para uma cadeia respiratória. E essa cadeia respiratória, então, culmina aí com a formação do ATP. Então, toda essa organização de eventos químicos nas nossas células é importante para a gente pegue o carboidrato que você se alimentou, enfim, para que no final você tenha energia para fazer para que suas células desempenhem alguma função, né? Enfim, se você vai correr, a tua célula do músculo precisa de energia para se contrair, enfim, isso tudo, então, é utilizado na forma de ATP. Então, é dessa forma que a gente faz esse processo de conversão de uma molécula orgânica em energia. Então, eu trago aqui uma definição do que seria essa fosforilação oxidativa. É um processo químico, como a gente vem estudando, no qual esse oxigênio que a gente respira, é usado para a produção de energia, né? Então, o oxigênio entra aí nessa última etapa desse processo do catabolismo. Então, a gente partiu da glicose, né? Essa glicose ela tem 6 átomos de carbono, né? Então, 6 moléculas de oxigênio são utilizadas, e no final é formado o gás carbônico que a gente expira, né? Então, a gente inspira o oxigênio e libera esse gás carbônico, que se deve da clivagem dessa glicose. Então, veja, a glicose tem 6 átomos de carbono, e no final a gente libera ali 6 moléculas de CO2, né? E isso, né, gera também, forma como um subproduto água, né, a partir da reação com o oxigênio, e a formação de energia na forma de ATP. Então, botando aqui, né, todos esses grandes grupos, a glicólise, ciclo do ácido cítrico, então a gente já está falando da mitocôndria. Eu esqueci de deixar aqui a entrada aberta para todos, e tá toda hora fica me pedindo a liberação. E a gente comenta, então, essa última etapa. Professor? Sim. Eu estou com uma dúvida, que o professor nosso falou que a gente respira carboidrato. A gente respira carboidrato ou oxigênio? E o oxigênio é o aceptor final. Olha, a gente respira oxigênio, né? É o oxigênio que a gente está utilizando e liberando o gás carbônico. Esse oxigênio, ele é utilizado em processos de oxidação. E aí o carboidrato que a gente se alimenta, né? Então o carboidrato é uma fonte de nutrientes, né? Então a gente se alimenta do carboidrato, o oxigênio que a gente respira, isso se combina para a produção de energia na forma de ATP. O gás que a gente utiliza, o oxigênio. Agora, se você pega uma planta ela utiliza energia do sol para produzir carboidrato, né? Então, ela tem um outro processo químico diferente,
que é a fotossíntese, né? Isso é bastante diferente do funcionamento do nosso organismo. Tá bom? Foi a Rosiclei? Sim. Sim, foi. Entendi agora. Obrigada. Então, o oxigênio é que está entrando de forma... E é por isso que a gente chama de respiração celular, né? Porque a gente está utilizando esse oxigênio para oxidar uma molécula de carboidrato para a produção de ATP. O oxigênio também é utilizado para oxidar outras moléculas, aminoácidos, lipídios, mas aqui a gente está comentando do catabolismo dos carboidratos. Tá ok? Então, fosforilação oxidativa é, de fato, essa última etapa que utiliza a molécula de oxigênio, né, para a formação de energia nessa molécula de ATP. Esse é um esquema, então, que mostra de forma mais simplificada o que a gente vai comentar no primeiro momento, então, dessa cadeia respiratória. Esse é o nome dado a um conjunto de proteínas, na verdade, um conjunto de elementos que faz essa transferência de elétrons, né? Então, é mais de um elemento que vai, né, permitir que esse elétron seja transferido, que ele vá saltando de uma estrutura a outra, e no final o oxigênio, então, é utilizado, né, nessa etapa como o receptor final de elétrons. Então, o oxigênio é uma molécula que gosta muito de elétrons, e no final ela captura esse elétron, né, que vem dessa cadeia respiratória, né, isso é convertido e formando uma molécula de água. Esse elétron ele vem do NADH, que a gente comentou, né, lá na formação do ciclo do ácido cítrico. Então, no ciclo do ácido cítrico, a gente tem NAD+, formando NADH. Na verdade, existem outros aceptores de elétrons, a gente comentou do NAD e do FAD, mas também tem o NADP e o FMN também são aceptores de elétrons, né? Mas mais bem, os nomes mais comuns, NADH e FADH, então, como contendo ali elétrons e prótons, né? Também há prótons, hidrogênio também é carreado por essa estrutura química aqui. Então, ao chegar nesses componentes da cadeia respiratória, esse NADH libera seu elétron, né, e seu próton também vai passar por aqui, e isso no final vai ser utilizado ali como uma maneira de fazer a síntese do ATP, por meio de ATP mais fosfato inorgânico. Portanto, essa fosforilação oxidativa, ela constitui reações de redução e oxidação, né, envolvendo essa transferência de elétrons de uma espécie química para outra, né? Então, o NADH passa o seu elétron, e é sempre assim, a próxima molécula sempre gosta mais do elétron que a estrutura anterior, né, até chegar no oxigênio, como eu comentei, que é a molécula química que mais gosta de elétrons nesse conjunto que a gente está estudando. Então, eu vou dar nome, né? Como eu disse, isso está acontecendo lá na matriz, né, no interior da mitocôndria, e principalmente nessa membrana aqui interna da mitocôndria. Então, ali é que estão os constituintes da cadeia transportadora de elétrons, né? Então, existe um conjuntinho de estruturas proteicas, de proteínas nessa membrana, que estão fazendo a captação desses elétrons que estão vindo do NADH. Então, existe ali esse complexo multiproteico, formado por uma NADH desidrogenase, né? Então, esse é o primeiro elemento desse conjunto de proteínas da membrana interna. O segundo é o succinato desidrogenase, né? Então, o segundo elemento. O terceiro é uma ubiquinona, ela tem como parte também um citocromo C, né? Então, citocromo C oxorredutase. Então, essa é a terceira componente da cadeia transportadora de elétrons. Então, estou falando dos constituintes da cadeia transportadora de elétrons. E, no final, uma citocromo oxidase, né? O último elemento da cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente tem uma estrutura chamada ATP sintase, que é a proteína que, de fato, faz a síntese de ATP, né? Então, esses são os constituintes. Aqui há, de fato, como se fosse uma corrente elétrica passando por esses elementos, né? Isso vai gerar aí a possibilidade né, também de prótons serem passados para fora.
e isso fornece, então, uma força chamada de elétron motriz, né, ou força próton motriz também, porque envolve principalmente o fluxo desses prótons, para que essa estrutura aqui, a ATP sintase, funcione. Então, só colocando o NADH, ele transfere elétrons para o primeiro complexo, né, e o succinato, que forma a FAD. Então, isso aqui estava lá no ciclo do ácido cítrico, ele forma essa molécula chamada FADH, né, e o FADH, então, transfere os seus elétrons para o complexo 2. Então, eu gostaria que vocês observassem que o NADH, ele entra no primeiro componente dessa cadeia transportadora de elétrons. E o FADH, ele entra um pouquinho mais à frente nesses componentes da cadeia transportadora de elétrons. E isso tem, de fato, ali um efeito sobre a energia, né? Como se o NADH, entrando aqui no iniciozinho, ele tivesse mais energia para formar ATP do que o FADH, né? Então, existe aí uma pequena diferença entre essas duas moléculas, né, no local onde que ela entra nessa cadeia transportadora de elétrons. E aqui é só para a gente montar como se fosse uma escadinha no qual cada componente à frente ele tem mais afinidade de elétrons, ele tem mais afinidade por elétrons do que o seu componente anterior. Então, o que eu estou dizendo? O NADH é o que mais gosta, né, o NADH, ele gosta de elétrons, mas o succinato desidrogenase gosta mais de elétrons que o NADH. E assim por diante, né? A ubiquinona gosta mais de elétrons do que o succinato desidrogenase, né? E até chegar na molécula de oxigênio, que, como eu disse, é a que mais gosta de elétrons. Então, ela está atraindo, é como se fosse uma força puxando os elétrons nessa direção para o seu aceptor final, que é o oxigênio, e aí essa molécula de oxigênio junto com prótons é transformado numa molécula de água. Então, só para perceber, o NADH chega aqui no primeiro complexo da NADH desidrogenase. Então, percebam que o nome NADH desidrogenase se refere porque ela consegue se ligar ao NADH, né? Então ela captura esses elétrons. Veja que há sempre o bombeamento de um próton, né? Então esse próton que está aqui, o H+, ele também é utilizado nesse conjunto de reações. E é muito importante para o funcionamento da ATP sintase. Existe uma molécula chamada ubiquinona que transporta, na verdade, o elétron de um complexo, né, do complexo 1 para o complexo 2. Depois o citocromo C pega esse elétron aqui no complexo succinato desidrogenase e transporta para o complexo da citocromo oxidase. E, ao final, esse elétron, então, é transferido para o oxigênio né, que a gente, né, respira aí. E, então, isso aqui mostra um caminho, né, foi uma forma de fazer uma condução de elétrons dentro de ali da mitocôndria. Então, de fato, é como se fosse um fio elétrico, né, passando, né, enfim. Esse sistema a gente pode pensar como se fosse uma bateria, né, uma bateria, e esses elétrons são, no final, utilizados para a formação de uma molécula que possibilita a função dentro da célula. Bom, aqui está um esquema, e aqui seria mais uma estrutura molecular de como isso acontece, né? Então, a gente tem aqui essa parte, a parte interna, a parte da matriz, né? O NADH está aqui chegando naquele primeiro complexo, né? Então, ele mostra que o caminho do elétron dentro dessa estrutura. A quinona, então, recebe esse elétron é transferido para o segundo complexo, está vendo o complexo 2. Isso está lá ligado também a succinato desidrogenase, então essa estrutura, né, aqui a entrada do FADH também, como eu disse. Então, o FADH ele pula essa primeira etapa aqui, né? Então ele entra nesse segundo complexo, né, e os elétrons então fazem esse caminho, né, até chegar no último complexo, na citocromo oxidase, né, o complexo 4, fazendo com que o oxigênio que a gente respira, né, seja consumido, né, ele recebe esse elétron e se liga a prótons, e aí se gera uma molécula de água.
O importante aqui é notar também que, além desse transporte de elétrons, essas estruturas, esses componentes de proteínas, eles estão fazendo um bombeamento dos prótons, que você lembra que tanto o NADH quanto o FAD, ele tem prótons, então ele tem elétrons, mas ele tem também um próton, e esse próton, ele é bombeado para o espaço intermembrana. E esse próton é extremamente importante para o funcionamento da ATP sintase, né? Então, aqui também, olha, há o bombeamento de prótons, aqui também há o bombeamento de prótons para esse espaço intermembrana. Então, a gente está pegando, né, um conjuntinho de proteína que está funcionando ali como se fosse um fio elétrico, transferindo elétrons, e ele está também transferindo esse próton, que é uma carga positiva, para esse espaço entre as membranas, chamado de espaço intermembrana. Bom, aqui novamente, então, eu mostro isso que eu acabei de comentar. Está aqui o espaço intermembrana. Essa é a membrana mais externa da mitocôndria. Aqui na parte interna a gente tem o que a gente chama de matriz, né? Aqui dentro está acontecendo aquelas reações do ciclo do ácido cítrico, formando NADH, formando o FADH aqui. E, né, esses elementos, então, estão sendo transferidos. Isso gera um potencial químico, né, porque está sendo bombeado prótons para esse espaço intermembrana. Então, essas proteínas estão jogando próton para esse espaço intermembrana. O próton tem carga positiva, né, então esse espaço aqui ele vai ficando carregado positivamente, né, em relação à matriz. E, além disso, há um fluxo de elétrons, então há também a formação de um potencial elétrico, né? Então, dois potenciais são organizados por esse conjunto de proteínas. Um potencial químico, formado pela transferência de prótons por meio dessas proteínas para o espaço intermembrana. Então, esses prótons são bombeados para esse espaço intermembrana. Veja que a carga aqui vai ficando mais positiva, porque o próton é um elemento químico positivo, né? E há também um potencial elétrico sendo gerado, porque há um fluxo de elétrons nessa direção, né, que faz aí a formação, que utiliza o oxigênio para a formação de água. Tanto o potencial químico quanto o potencial elétrico, eles são utilizados, né, pela proteína que faz a síntese de ATP, né? Então, é como se fosse o combustível para que essa proteína funcionasse. E aí ela faz por uma espécie de... Ela, de fato, gira, e aí é uma energia mecânica mesmo. Ao girar, ela conecta o ADP com fosfato inorgânico e se tem ali a formação do ATP. Né? Então, a síntese de ATP ela né, impulsionada por uma força chamada próton motriz. Né? Então, esses prótons, depois, eles voltam por dentro dessa proteína, e essa proteína, então, tem ali um movimento que permite a formação do ATP no final. Né? Então, ao passar esses prótons aqui, então, eu transfiro um monte de prótons, que é combustível, né, como se fosse a gasolina dessa proteína, depois eu tenho bastante gasolina para pôr nessa proteína, ligar essa estrutura, ligar esse motor, e esse motor funciona, e ao funcionar, ele gira e conecta esse ADP mais o fosfato inorgânico, formando o ATP. Então, eu só mostro aqui que esse bombeamento de prótons para o espaço intermembrana é extremamente essencial para gerar essa força próton-motriz, né? Então, o combustível da ATP sintase, né? Isso se dá ali por meio daquele momento onde há transferência de elétrons e prótons do NADH ou do FADH por meio das proteínas que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons. Ok, pessoal? Então, a gente tem ali um fluxo de elétrons, sumarizando um fluxo de elétrons por meio desse conjunto que a gente chamou de cadeia transportadora de elétrons, né? Tem o complexo 1, 2, 3 e 4. Esses elétrons vão fluindo por essas estruturas proteicas, ao mesmo tempo que prótons são ejetados para esse espaço intermembrana. Né? Então, ele fica ali reservando esses prótons,
que são depois utilizados aí como um combustível, né, como uma força próton motriz que faz aquela ATP sintase funcionar. Então, os prótons são ejetados e depois esses prótons eles retornam para o interior da matriz por meio de um canal dentro da ATP sintase. Essa ATP sintase gira, né, e isso permite, então, com que o ATP seja formado a partir de ADP mais fosfato inorgânico. Né? Então, há a importância desses prótons, né, nesse espaço intermembrana para o funcionamento da ATP sintase. Né? Então, ela funciona, o combustível dessa proteína são esses prótons que passam ali no meio dessa estrutura. Então, aqui só uma imagem dessa estrutura. Então, a gente tem aqui um canal pelo qual esses prótons vão passando. Isso faz com que essa estrutura gire de fato. Né? O próton sai para fora, para a parte interna da mitocôndria, e ela é constituída ali de diferentes partes, né, que ao girar, né, essa estrutura, ao girar, ela encosta o ADP no fosfato inorgânico e isso fornece aí a possibilidade da formação do ATP. Então, aqui a gente tem energia, né, para a célula trabalhar. Então, é assim que se dá a síntese de ATP nas nossas células. Então, o que a gente percebeu em todas essas aulas é como nós pegamos um carboidrato, né, um polissacarídeo, o amido que você comeu no pão. Isso passa por uma série de reações químicas que a gente viu. Há uma pequena formação de ATP na primeira etapa, na glicólise. Depois esse piruvato transformado em acetil-CoA. Acetil-CoA entra num ciclo de reações químicas nas quais o carbono é trabalhado. E há a formação de NADH e FADH, que são os transportadores de elétrons. Né? Então, nesse processo de transformar o carbono ali, clivar essas ligações químicas, há sempre a liberação de elétrons e prótons. Esses elétrons e prótons, então, são transportados por NADH e FADH até um sistema que funciona por meio de elétrons, né, como se fossem fios elétricos, né, e ao fazer esse transporte de elétrons, ele bombeia o próton para fora, que é utilizado como um combustível para essa estrutura proteica, a ATP sintase, né, e ela, então, utiliza essa força próton motriz, né, quando o próton passa no seu interior, ela gira, e então há a formação do ATP. Esse ATP pode ser utilizado em outras células, em outras funções, para o funcionamento de outras proteínas, né? E a gente tem ali o nosso funcionamento celular. Bom, aqui é só para mostrar novamente essa estrutura da ATP sintase. Então, essa é a proteína que, de fato, faz a síntese de ATP. Né? Então, ela é dependente de ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. Né? Então, tem que ter a presença desses elementos aqui para a síntese de ATP por essa estrutura. E como eu disse, né, ao passar do próton nessa estrutura, ela então é capaz de converter ADP mais fosfato inorgânico em ATP por essa força próton motriz. Né? Então, veja uma organização, né, de um sistema dentro das nossas células para o nosso funcionamento. E a gente poderia comparar isso à estrutura de um carro, por exemplo, né? Um carro funcionando. A gente tem ali algo no nível molecular também trabalhando, né, consumindo energia para que a gente possa utilizar, né, enfim, um carro você coloca combustível para se locomover, aqui você também precisaria desse combustível que é clivado até essa molécula de ATP para que as suas células desempenhem ali suas funções mais gerais. Mas uma organização muito especial para o funcionamento das nossas células. Pessoal, eu entro aqui na última parte, eu vou mostrar um videozinho só para tentar deixar um pouco mais dinâmico isso que eu comentei. Então, como se dá esse transporte de elétrons. Então, ele está mostrando aqui o espaço intermembrana, a parte interior da mitocôndria, que a gente chamou de matriz. Esse aqui é enfim, a membrana interna,
e os componentes dessa cadeia transportadora de elétrons, né? Aqui no final a gente tem a ATP sintase. Então, a gente vai perceber o fluxo de elétrons passando por esses componentes proteicos, o bombeamento de prótons para esse espaço intermembrana, e depois esses prótons são utilizados por essa estrutura, ATP sintase, para a síntese de ATP. Is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. Então, pessoal, eu vou mostrar de novo com um pouquinho mais de cuidado. Então, aqui a gente tem os elementos, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Aqui a gente tem a ubiquinona, aqui o citocromo, e aqui a ATP sintase. Então, a gente percebe que o NADH vai chegando aqui, nesse componente, ele chega na NADH desidrogenase, e o FADH ele chega aqui, ó, no segundo complexo, e em azul a gente vê a transferência dos elétrons, né, entre essas estruturas. Percebam que prótons estão sendo bombeados, né, nesse momento, quando o NAD e FADH chega. Então, esses prótons vão ficando armazenados aqui no espaço intermembrana. Esses prótons, né, depois, no final, né, são utilizados pela ATP sintase. E vejam que esse é o oxigênio que ele recebe os elétrons, né? Então, esses elétrons, eles precisam ser capturados por alguma estrutura, porque senão eles desestabilizam a molécula, né? Então, o oxigênio que a gente respira, né, é utilizado para receber esses elétrons, né? Se forma a água, que é uma estrutura, um subproduto dessa reação. Enquanto isso, a ATP sintase vai, né, nesse processo a partir de ADP e fosfato inorgânico, formando a molécula de ATP, que é utilizada como a moeda, né, o dinheiro aí para que as transações aconteçam dentro da nossa célula. Então, isso exemplifica aí né, o funcionamento da fosforilação oxidativa nas nossas células. Eu trago aqui, pessoal, um exemplo de uma substância chamada rotenona. Rotenona tem essa estrutura química aqui, né, formada por vários anéis de carbono, e ela é um inseticida, né, bastante utilizado também na agricultura, né, no controle de pragas, e a rotenona, ela atua sobre a fosforilação oxidativa, né, então ela é uma molécula inibidora da fosforilação oxidativa. O que ela faz, a grosso modo, é interromper esse fluxo de elétrons que está acontecendo aqui. Então, ela se liga a uma dessas estruturas e bloqueia o fluxo de elétrons. Ela impede que os elétrons passem nessa estrutura. Obviamente, isso tem um efeito de matar insetos e pragas e etc. Mas, né, isso também acaba gerando um efeito tóxico nos aplicadores que não utilizam ali os devidos cuidados, né, enfim, pela falta de informação, como a gente já discutiu, mas isso é um veneno também para as nossas células, porque ela está impedindo o funcionamento correto das nossas mitocôndrias, né? Ao impedir esse funcionamento correto das mitocôndrias, né, o uso de muito longo prazo tem sido demonstrado que tem envolvimento com câncer, envolvimento com uma doença neurodegenerativa, o mal de Parkinson, porque justamente atrapalha aí o nosso metabolismo normal, né? Então, a gente estaria ali... esse fluxo de elétrons, como eu comentei, ele precisa ser capturado pelo oxigênio no final, né? Porque senão esse elétron ele reage com outra estrutura,
né, e gera ali uma estrutura defeituosa, né, e gera um estresse oxidativo, né, porque ele começa a gerar moléculas que vão desorganizando todas os constituintes das células, né? Então, isso tem um efeito citotóxico para as nossas células, né? Então, uma substância que vai lá e inibe a fosforilação oxidativa. Bom, aqui eu mostro exatamente onde a rotenona... Existem outros inibidores de fosforilação oxidativa, alguns antibióticos, né? Mas a rotenona aqui acho que tem um papel bastante importante quando a gente fala aí da aplicação em agricultura. Então, ela age exatamente sobre o primeiro complexo que a gente comentou, que é a NADH desidrogenase, né? Então, ela inibe exatamente essa NADH e impede o fluxo de elétrons para o restante das proteínas, né? Como se fosse lá e cortasse esse fio elétrico, mas você fica ali com um fio elétrico, né, funcionando, desencapado, né, que pode gerar danos para os constituintes da célula, né? Então, a gente tem ali um interrompimento dessa fosforilação oxidativa exercida por um componente utilizado como inseticida. Bom, pessoal, aqui eu trago o balanço energético, né? Então, e aqui a gente comenta o quanto de ATP é de fato produzido nesse processo de catabolismo que a gente estudou, né? Então, a gente viu que a glicólise, ela forma 2 NADH. Esse NADH, dependendo de onde ele entra, se ele entra ali na primeira lançadeira, no complexo 1, ou mais à frente, isso pode gerar 3 ou 5 ATPs. Então, existe ali uma certa diferença na produção de ATP, como eu disse, se ele entra mais à frente ou mais posterior naquele complexo de proteínas, da cadeia transportadora de elétrons. Então, há a formação de 2 NADH, 2 ATPs, lá na primeira etapa, na glicólise, né? Então, a gente tem aqui, possivelmente, 3 ou 5 e 2 ATPs, né? Então, a gente tem esse número um pouquinho variável aqui na primeira etapa. Oxidação do piruvato, né? A gente lembra que a glicólise quebrou a glicose em 2 moléculas de piruvato, então, a partir de agora, é tudo multiplicado por 2, né? Então, tem ali a formação de 2 NADH, então, em média, cada NADH forma 5 ATP, né, com exceção desse primeiro NADH aqui. A oxidação do acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, ela forma 6 NADH, 2 FADH, né, então, e mais 2 ATP, ou 2 GTP, né, enfim, as moléculas energéticas de fato. Então, 6 NADH darão no total 15 ATP, 2 FADH, 3 ATP. Deixa eu só apagar, que eu acho que ficou muito aqui, né? Então, 6 NADH, 15 ATP, 2 FADH2, 3 ATPs, né? E os 2 ATPs que são líquidos, né? Formados, né? Líquidos, né? Nessa oxidação, né? Entra aqui nessa soma total. Então, no total, por molécula de glicose, se forma 30 ou 32 ATPs, né? 30 se o primeiro NADH entra mais, né, mais tardio, ou 32 se ele entra mais inicialmente ali na cadeia transportadora de elétrons. Então, esse é o rendimento de ATP, né, por glicose consumida. Então, isso é o que a gente produz de energia a partir do consumo de carboidratos, pessoal. Pessoal, a gente finaliza aqui, então, uma primeira parte, né, a primeira parte da nossa disciplina. A gente discutiu bastante detalhadamente os princípios do metabolismo e como funciona o catabolismo da glicose, né, como um exemplo de carboidrato, né, obviamente. E, enfim, a gente fecha aqui uma primeira etapa. Então, a próxima aula, dia 1º/9, a gente vai ter uma avaliação. Eu vou fazer a avaliação bem parecida com a que a gente já fez no semestre passado, então, uma estrutura bastante similar. Vocês poderão fazer essa avaliação em dupla. Eu não me lembro agora quanto tempo eu dava para vocês me entregarem.
Acho que é de 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias, né? Vou dar 3 dias. Na terça, Então... para a gente enviar na quinta. Oi? O senhor mandava a atividade na terça para a gente enviar na quinta. Na quinta. Isso. Eu vou dar 3 dias, então. Pode ser? Tá bom, né? Tá bom, pode sim. Enfim, eu fico sempre preocupado com as pessoas que têm o problema com a internet, mas acho que 3 dias dá para se organizar. Dá para selecionar, né? 3 dias dá para organizar. Tá bom, então. Então, 3 dias para essa avaliação, né? Eu vou colocar o questionário lá ou envio por e-mail para vocês, que fica mais fácil. Tem um monitor, vocês podem utilizar esse monitor. Eu vou pegar o contato desse monitor e enviar para vocês por e-mail. Surgindo dúvidas, pessoal, entre em contato com o monitor, porque esse monitor, né, é um monitor bolsista, então ele está realmente, está realmente disponível para essa disciplina. Tem uma monitora lá, professor. Sim, tem a Elisa, mas tem um outro monitor. A Elisa, na verdade, está como voluntária, ela não é nem como bolsista. Sim. Mas, assim, se quiserem entrar em contato com a Elisa, tudo bem, tá? A Elisa já trabalhou com vocês no semestre passado, mas esse semestre é outro monitor bolsista. Eu vou coloca ele em primeiro lugar, né? Enfim, mas se alguém já tiver uma relação mais próxima com a Elisa, tudo bem, também não tem problema nenhum. E, pessoal, era isso. Eu fico disponível para vocês, né? Qualquer dúvida em relação pode entrar em contato, né? Então, estudem. Próxima semana temos a nossa primeira avaliação, tá ok? E até lá, pessoal. Tá beleza, então, professor. Até mais. Até mais, gente. Boa semana para todos. Bons estudos. Se cuidem. Quem puder vacinar, já se vacine, vá atrás dessa vacina, pessoal, não deixa para outro momento, não. Vá se vacinar. Fiquem bem, se cuidem.